Bom, pessoal, então vamos lá, né, para os nossos selects com múltiplas tabelas. Nós conseguimos fazer selects em duas ou mais tabelas, né? Nós conseguimos selecionar dados de várias tabelas. Esse momento aqui talvez seja um dos mais difíceis um pouquinho. Exige muita concentração e um pouco de raciocínio. Então, assim, talvez seja preciso você voltar, assistir esse vídeo de novo, se precisa assistir de novo, fazer e entender. É uma coisa assim que talvez a primeira vez você reproduza e não entenda, né, mas não aprenda. E aí da segunda vez talvez você realmente aprenda mesmo. Vamos no nosso diagrama para entender uma coisa. Eu trouxe duas questões aqui, né? A primeira é selecionar o nome do aluno e o seu professor preferido, né? Vou melhorar aqui, né? E o nome do professor preferido. E a segunda questão é você selecionar o nome dos alunos e seus respectivos professores. Basta o nome aqui também no nosso exemplo. Então vamos por partes, né? Primeiramente, eu preciso selecionar o nome de um aluno e o nome de um professor. E o professor preferido, é claro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um select que eu veja onde que eu compare, que eu veja aqui, né, qual aluno tem esse campo professor preferido igual ao ID. Perceba que aqui, olha, o ID, ele cria aqui uma tarjinha azul e a ligação, né, ela fica azul também, né, para onde ela vai, e ela fica azulzinha aqui também, professor preferido. Veja quando eu coloco o mouse aqui, né, que o ID, ele cria uma linhazinha aqui, que agora ficou perfeito para ver, né? O ID lá, ele está vermelhinho na tabela de professores, e a linha de ligação aqui também está vermelha, junto com o professor preferido. Então, esta é a relação que eu preciso ter. E então, vamos fazer esse select agora, tá? Vamos com calma, com paciência. Então, eu tenho que fazer o select na tabela alunos, né? Então, select, asterístico, from, alunos, ponto e vírgula. Vamos rodando aqui por partes. Então, aqui eu trouxe todos os dados dos meus alunos. O que eu posso fazer agora? Eu posso buscar em outra tabela. Se você é mais curioso, já tentou fazer algumas coisas, né? Se você vê que você passar uma vírgula aqui e passar a tabela professores, você consegue trazer as duas tabelas uma ao lado da outra, né? Então, até nesse campo aqui, professor preferido, ele trouxe alunos, para cá ele trouxe professores. Mas não é bem isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos agora utilizar uma junção dessas tabelas. Essa junção, se vocês se lembram lá daquela lista de atividades que eu falei que era importante, você já sabe agora o que você precisa para usar para você ligar, né, uma tabela à outra ao selecionar dados. Eu vou colocar esses comandos que ficam em azul aqui maiúsculo só por uma questão visual mesmo para nós entendermos. E o que eu vou utilizar então? É aquele inner join. E o que esse inner join vai fazer? Vai juntar, né, a tabela de professores. Certo? Então, se eu fizer select from asterisco inner join professores, eu tenho aquele mesmo resultado da vírgula, correto? Só que agora eu preciso fazer alguns filtros. Lembra qual que era a nossa condição? A nossa condição era de que o professor preferido seja igual ao ID de professores, né? Então, o atributo professor preferido da tabela de alunos tem que ser igual ao ID de professores, certo? Então, essa é a nossa condição. Então eu vou utilizar o where, professor. Não, aqui você vai utilizar uma outra cláusula, que é a on. Então, agora, veja bem que eu estou trabalhando com duas tabelas. Para me referenciar a algum campo, eu tenho que dizer de qual tabela é esse campo, certo? Então, lá da tabela alunos, ponto. Então, o nome da tabela é alunos.
e o atributo agora, né? Então, o ID. Então, eu quero o ID da tabela alunos. Seria desta forma. Mas aqui eu não quero o ID. Eu quero o professor preferido. Então, eu quero alunos.professor underline preferido. Então, onde o professor preferido seja igual a o que, professor? Igual ao ID do professor, certo? Então, eu vou dizer que esse campo aqui ele tem que ser igual. Perceba que está retornando aqui 31 resultados, né? Como temos 5, nós precisamos de que retorne 5 resultados apenas, né? Então, vamos lá. Eu quero o atributo professor preferido da tabela alunos seja igual ao campo ID da tabela professor. Então, professores.id, certo? Feito isso, agora ele já só trouxe 5 registros, né? Mas olha aqui, ele trouxe o nome, a matrícula, o MEI, nascimento, o professor, o ID e tal, e tal, e tal. Aqui nós estamos pedindo apenas o nome do aluno e o nome do professor preferido, certo? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de trazer todos os dados, eu vou trazer apenas os dados de nome que eu preciso. Então, eu preciso do nome do professor e do nome do aluno. Como eu vou fazer isso, né? Eu vou na tabela alunos.nome, então eu vou pegar o nome dele e o que mais? Vírgula, o nome do professor. Então, em professores.nome. Feito isso, agora de fato eu consigo trazer aqui, olha, o nome do aluno é Fifi, o professor preferido é a Pedrita. Do aluno Jajá é a aluna. Do Dedé é o Bob. Do Didi, Linus. Da Mel, Nick. Então, é assim que se faz selects de múltiplas tabelas. Aí você vai falar, professor, está aparecendo nome e nome aqui. E como eu sei, né, o que é um nome? Tem um recurso aqui no MySQL que chama AS. Então, com esse AS aqui, eu consigo dar um apelido ao campo, né? Então, eu posso colocar aqui esse daqui, esse AS aqui é o nome do nome aluno. E esse daqui, eu vou apelidar esse atributo aqui de AS. Eu acho que eu mostrei isso para vocês. É nome professor. Então, agora esses campos aqui eu estou trazendo. Olha, o nome do aluno ficou professor. O nome do aluno é Fifi. E o nome do professor preferido dele é Pedrita. E assim sucessivamente. Vamos explanar um pouquinho mais sobre esse select aqui, tentar simplificar ele e mostrar aqui algumas coisas. Vocês viram que eu coloquei junto, né? Se eu colocar separado aqui, ele dá um erro. Como que fazemos para utilizar esses nomes separados aqui? Temos que utilizar sinal de crase, que aí no MySQL ele considera a crase ali como como que você quer forçar que aquele comando ali esteja certo. Então, se você quiser usar uma palavra reservada, se você quer inserir alguma coisa, você consegue utilizar o espaço por meio de aspas, sinais de aspas. Então, de aspas não, pessoal, de crase, perdão. Então, você coloca entre crases o nome do seu campo. Isso daqui para mostrar para vocês apenas o filtro. Mas vamos lá a algumas coisas. Esse AS aqui, eu estou utilizando ele para apenas renomear o nome dos campos que eu tenho aqui, certo? Eu só estou renomeando o nome lá do meu atributo da minha tabela. O que eu preciso, o que é interessante eu saber e fazer para simplificar o meu select, né? Vou apagar toda essa parafernália aqui, vou trazer tudo de novo. Vamos simplificar isso daqui. Primeira coisa, esse apelido eu consigo
usar ele também para a tabela. Então, para mim não ficar escrevendo... Não, isso daqui vai confundir vocês, pode deixar. O que é interessante saber? Que o inner join, ele é para usar o join. Temos o left join e o right join. Pela omissão do inner, já entende-se como o join. Então, assim, o inner join, ele não necessita de você utilizar o inner. Basta você usar o join. Então, assim, é uma única linha. É difícil você entender isso daqui. Referenciar tal campo em tal campo. Aqui, você só está dizendo o que você quer de alunos. O nome, você pode querer lá da tabela de alunos também a matrícula dele e querer aqui apenas o nome do professor, né? Então, na tabela professores, eu quero apenas o campo nome. Certo, pessoal? É isso. Então, o nome do aluno Fifi, a matrícula dele, e o nome do professor preferido é Pedrita. O pega está aqui. É aqui que você tem que raciocinar, né? O que você vai referenciar em que, né? Então, aqui eu vou referenciar o campo de professor preferido da tabela alunos com o campo ID da tabela professores. Perceba que essa condição aqui é a nossa condição da própria chave. Ela ficou vermelhinha ali, né? O ID de professores, então, ele está relacionado com o professor preferido aqui na tabela de alunos. Então, é essa a ligação que eu tenho que fazer, né? De um atributo de uma tabela para outra tabela. E como eu sei qual atributo, com o modelo fica fácil de saber, né? Agora, nós vamos selecionar o nome de todos os alunos e de todos os professores que são um aluno é professor de outro. Aqui no caso, se eu fizer um select from e passar o nome das duas tabelas, vai dar certo, porque todo aluno é aluno de todo professor no nosso exemplo. Lembra que lá naquele insert eu fiz o aluno 1 é aluno do professor 2, o 1 do 3, do 4, do 5, para todo mundo. Então ficou uma relação que todos os professores são professores de todos os alunos e todos os alunos são alunos de todos os professores. Certo? Tá com quanto tempo aqui? Vou pausar aqui para tomar uma aguinha e voltamos para retornar para fazer esse segundo select aqui. Tranquilo? Na verdade, como esse vídeo aqui ele já está ficando grande, vamos interromper ele aqui, porque igual comentei no começo, talvez seja necessário você assistir ele de novo para entender. O primeiro impacto, assim, o primeiro contato é natural. Se você não entendeu, não pense, nossa, é difícil demais, não crie bloqueios, tá? A primeira vez que eu vi isso daqui também, eu fui entender uma semana depois, tentando e explicando, e refazendo e assistindo o vídeo e buscando ajuda. Então, assim, não se preocupe, não desanima, mantenha o foco, nós vamos aprender bancos de dados juntos, certo? Então eu vou pausar aqui, vou interromper o vídeo, posto outro sem problemas também, porque o segundo, esse selecionar o nome dos alunos e seus respectivos professores, ele é um pouquinho maior, que agora nós vamos juntar as três tabelas.